Olá e bem-vindos! Preparem-se porque vamos mergulhar numa das histórias de amor mais épicas e, ao mesmo tempo, mais trágicas de Portugal. É uma lenda que vem lá do século XIV, cheia de paixão, de poder e de uma vingança tão, mas tão terrível que os seus ecos chegam até hoje. Esta é a incrível história de Dom Pedro e Inês de Castro. E toda esta saga levanta uma questão que é, na verdade, o coração de tudo isto. Será que um amor pode ser realmente mais forte do que a própria morte? Vamos tentar perceber se esta lenda nos dá, ou não, uma resposta. Muito bem, vamos a isso. A nossa história começa em pleno século XIV, em Portugal, uma época de alianças políticas, de jogos de poder e, claro, de casamentos arranjados. E é precisamente neste cenário que vamos conhecer as personagens principais e o conflito que vai, inevitavelmente, selar o destino de todos. Ora bem, de um lado tínhamos o que era esperado, o casamento político. O príncipe Dom Pedro, que era o herdeiro do trono, casa com Constança Manuel. Qual era o objetivo? Simples, fortalecer as alianças com os reinos vizinhos. Só que do outro lado tínhamos o imprevisto, o amor verdadeiro. Pedro apaixona-se, mas apaixona-se perdidamente por Inês de Castro, que era nada mais nada menos que a dama de companhia da sua mulher. E não pensem que foi uma coisa passageira, não, não. Estamos a falar de um amor avassalador, daqueles que consomem tudo. Claro que, como devem imaginar, um amor assim tão intenso e tão proibido não podia ficar na esfera privada por muito tempo. Muito rapidamente, transformou-se numa crise política gravíssima para a coroa portuguesa. Um verdadeiro problema real. Mas porquê? Porquê é que o romance era visto como uma ameaça de Estado? Bem, havia razões muito concretas e muito sérias. Primeiro, a família de Inês, os Castro, era uma família nobre poderosíssima de Castela. Havia um medo real que a influência deles pudesse arrastar Portugal para as complicadas e perigosas guerras de poder ali da Península Ibérica. E claro, havia outra questão. Os filhos que Pedro e Inês pudessem ter podiam um dia vir a disputar o trono, o que, claro, criaria uma instabilidade gigantesca no reino. A situação ficou tão, mas tão séria que, mesmo depois da morte da sua esposa, Constança, em 1345, o pai de Pedro, o rei Dom Afonso IV, teve de intervir pessoalmente. Proibiu de forma oficial e taxativa que o filho continuasse aquela relação com Inês. O amor deles era agora um ato de desafio à coroa. Acontece que Pedro se recusou a obedecer. E esta sua desobediência, este amor inabalável por Inês, acabou por levar o rei, que estava cada vez mais pressionado pelos seus conselheiros, a tomar uma decisão absolutamente trágica e sem retorno. Imaginem só o ambiente na corte. A tensão era palpável. E a cronologia que se segue é vertiginosa e brutal. Assim que Constança morre, em 45, Pedro e Inês passam a viver o seu amor abertamente. Durante quase uma década vivem juntos e têm até vários filhos. Mas, em 1355, a pressão sobre o rei Dom Afonso IV torna-se simplesmente insuportável. E a 7 de janeiro desse mesmo ano, a tragédia acontece. Inês é assassinada. E foi tudo feito à traição, o que torna tudo ainda mais terrível. O assassinato foi cometido enquanto Dom Pedro estava fora, numa caçada. 3 cavaleiros, com ordens diretas do rei, foram ao mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, e executaram Inês a sangue frio. A notícia, quando chegou aos ouvidos de Pedro, como se pode imaginar, deixou-o completamente devastado. Só que a dor de Pedro rapidamente se transformou numa fúria cega e num desejo de vingança. Mal soube da morte da sua amada, ele jurou que se iria vingar. E quando finalmente subiu ao trono, ele não perdeu tempo. É aqui que começa o capítulo mais famoso e, sem dúvida, o mais macabro de toda esta lenda. Já como rei Dom Pedro I, ele agiu de uma forma metódica e absolutamente implacável. Primeiro, mandou perseguir os assassinos que tinham fugido para Castela. Conseguiu capturar 2 deles e, segundo reza a lenda, executou-os publicamente, de uma forma horrível. Arrancou-lhes o coração. Mas a vingança dele não ficava por aí. Ele precisava de honrar Inês da forma mais grandiosa possível. E é exatamente neste ponto que a história mergulha de cabeça no campo da lenda. Diz-se que Dom Pedro mandou desenterrar o corpo já em decomposição de Inês de Castro. Ordenou que o vestissem com os mais ricos trajes reais e que o sentassem no trono, ali mesmo, ao seu lado. O auge da vingança foi este momento, grotesco e poderoso. Dom Pedro não só declarou Inês como sua esposa legítima e, portanto, rainha de Portugal, como, diz a lenda, obrigou todos os nobres do reino, um por um, a aproximarem-se e a beijarem a mão do cadáver. Foi a humilhação final para todos aqueles que a tinham desprezado em vida. Mas a história de Pedro e Inês não acaba com esta vingança terrível. O capítulo final é talvez o mais poético.
É sobre um amor que queria ir mais além, que queria transcender o tempo e a própria morte. Vamos ver como ele tentou que isso acontecesse. Para garantir que o seu amor ficasse selado para sempre, Dom Pedro mandou construir duas autênticas obras-primas da escultura gótica, ali no Mosteiro de Alcobaça. E acreditem, não são uns túmulos quaisquer, são monumentos espetaculares, feitos para guardar os seus corpos e a sua história para toda a eternidade. E o pormenor mais incrível, o mais romântico e comovente, é a forma como estão dispostos. Os túmulos não estão lado a lado, como seria de esperar. Estão frente a frente, pés com pés. A tradição diz que Pedro os quis assim para uma razão muito específica, para que, no dia do juízo final, quando ambos acordassem para a vida eterna, a primeira coisa que vissem fosse o rosto um do outro. Depois de ouvirmos tudo isto, os factos, a lenda, a pergunta é inevitável. Porquê? Porquê que esta história, de entre tantas outras, continua a fascinar-nos de uma forma tão intensa, mais de 600 anos depois? O que é que ela tem de tão especial? Bem, a resposta talvez esteja no facto de esta história ter todos os ingredientes de uma grande tragédia universal. Pensem bem. Temos um amor verdadeiro e apaixonado contra tudo e todos. Temos o poder real a tentar proibi-lo, uma traição absolutamente cruel, uma justiça ou vingança levada às últimas consequências e, no fim, a promessa de um reencontro para lá da morte. São temas eternos. No final de contas, a história de Pedro e Inês é muito mais do que um simples romance trágico. É a história de um amor tão poderoso que desafiou a autoridade de um reino inteiro, que acabou por reescrever uma parte da história de um país e que, através da sua lenda, tentou vencer a própria morte. É uma história que nos deixa a pensar, se calhar algumas paixões são de facto mais fortes que um reino.